Olá, terceiro ano! Vamos começar agora a nossa aula de geografia de hoje. Lembrando que vamos fazer a correção das duas páginas que ficaram da apostila 2 e hoje mesmo começaremos a nossa apostila 3 de geografia. Então vamos lá. Primeiro vamos ver nosso cardápio de hoje, correção das páginas finais da apostila 2 e começar a apostila 3. Vamos lá. Página 255 da apostila 2. Você precisava fazer a planta dessa imagem. Lembra? Fazer um desenho e a legenda. Então, vamos lá. Você ficou sabendo que as pessoas e as atividades no campo têm um ritmo muito ligado à natureza. Abaixo está representada uma paisagem rural por meio de uma foto. Então, aqui nós tínhamos uma foto e aqui você ia representar essa foto fazendo um desenho, né? Uma visão de cima desse lugar. Então, você ia fazer uma planta e criar a legenda de acordo com a sua planta, de acordo com a cor. Essa atividade é pessoal, é individual, cada um criou a sua. Eu não tenho como colocar aqui uma correção. Só observe novamente se a sua legenda tem a ver com o seu desenho. Por exemplo, aqui no seu desenho você não pode ter pintado a casa de verde e na legenda ter desenhado uma casinha aqui amarela. Não, lembre-se que as cores têm que combinar com a legenda, que a legenda explica a planta, certo? E aqui tinha um espaço em branco, que você poderia usar para colocar algum item que não está descrito aqui, ou você pode deixar em branco também, tá bom? Se você colocou alguma coisa sem ser a casa, o plantio, a estrada e a vegetação, você usa. Caso você só tenha representado esses 4, pode deixar em branco, ok? Página 257. 1. Assinale os quadrinhos que apresentam elementos da paisagem rural. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. O moço trabalhando com a enxada, preparando o solo. Isso aqui ele está praticando agricultura. Tem a ver com a paisagem rural? Sim. Segunda imagem, nós vemos uma vegetação, árvores, muitas estrelas no céu também. Lembra uma paisagem rural? Sim. Terceira imagem, tem alguns animais aqui, uma cerquinha, um laguinho. Parece um lugar bem tranquilo, com bastante vegetação também. Tem elementos da paisagem rural? Sim. Já essa imagem aqui embaixo, eu já vejo uma rua asfaltada, poucas árvores, mais casas e prédios próximos. Isso não me lembra uma paisagem rural, então não marca. Essa aqui do meio, que tem também a vegetação, montanhas, já é um clima mais tranquilo, a casa tá bem longe uma da outra. Essa também é uma paisagem rural. E essa imagem aqui é bem urbana, né? Uma cidade, ó, uma avenida, as pessoas atravessando na faixa de pedestres, prédios, construções, a iluminação aqui da rua. Então, essa também não é uma paisagem urbana. Então, são só essas 4. Coloque-o certinho, que eu tenho certeza que você acertou. Número 2. Observe a imagem. Essa paisagem é rural ou é urbana? Acertou quem colocou rural. É uma imagem rural, sim. Olha quantos elementos naturais nós estamos vendo aqui, né? Então, eu coloquei assim na minha resposta. Essa paisagem é rural, pois vemos poucas casas e muitos elementos naturais, como a vegetação, as árvores aqui, né? É uma paisagem rural, só tem itens, elementos naturais, né? Lembre-se que a sua resposta não precisa ser igual à minha. Você pode usar as suas palavras para construir a sua resposta e ter o mesmo sentido. Pode dar o certinho, tá bom? Muito bem, então aqui se encerra a nossa apostila 2. Na videoaula passada nós fizemos uma retrospectiva. Você conferiu a sua apostila?
Espero que sim, a apostila 2 tem que estar completa, exceto pelaquela página que foi opcional, certo? E hoje nós começamos a nossa apostila 3, olha que legal, nossa apostila 3 de geografia. Chega de falar de zona rural, vamos agora falar sobre o quê? Quem adivinha? Quem adivinha? Quem adivinha? Sobre a zona urbana, paisagens urbanas. Assim a gente começa a nossa apostila na página 223, certo? Muito bem. Então, pessoal, na apostila 2, nós conversamos muito sobre paisagens rurais, sobre a zona rural, sobre o trabalho na zona rural, que era a agricultura e a pecuária, como era a vida das pessoas na zona rural. Então, a apostila 2 inteira foi sobre a zona rural. Agora, nós vamos conversar sobre a zona urbana, a vida das pessoas, quais são os trabalhos mais comuns na zona urbana, o que tem na zona urbana, qual a diferença, o que a gente faz aqui na zona urbana. Então, a gente vai conversar agora sobre a zona urbana, certo? E a gente já começa lá na página 223, falando sobre esse assunto, o espaço urbano. O cenário privilegiado do nosso tempo é, sem dúvida, a cidade. E na cidade nós temos o quê? Paisagens urbanas. Nós falamos muito das paisagens rurais. Vamos mudar um pouquinho. As paisagens urbanas que nós temos aqui na zona urbana, onde nós moramos na cidade, a maioria são antrópicas. Quer dizer que elas foram construídas, lembram, né? Pois bem, em todos os lugares do mundo, cada vez é maior o número de pessoas que se desloca para as cidades, já que ali se encontram as melhores oportunidades de trabalho. Olha só, estou me lembrando do que a gente conversou na live de história. Parece um pouquinho, olha, tá vendo como a história se repete, como a história está na nossa vida? Lembra que os imigrantes vinham para a cidade para buscar melhores condições de vida, para ter um trabalho, para tentar se sustentar, ganhar dinheiro. É exatamente isso, que aqui na cidade as pessoas podem encontrar melhores oportunidades de trabalho e também equipamentos sociais. Pois é. Sabe o que é equipamentos sociais? Escolas, postos de saúde, universidades, hospitais, centros comerciais como os shoppings. Tudo isso que nós temos com muita facilidade aqui na zona urbana. Sempre próximo de onde a gente mora tem um mercado, tem um shopping, tem uma avenida onde passa ônibus que nos leva para qualquer lugar. Então, na zona urbana a gente já tem essa facilidade. Tá tudo mais próximo de nós, né? O mundo de hoje é urbano. Mas o que significa isso? Por que é assim? A cidade é o lugar da concentração de pessoas. Além das pessoas que trabalham, compram e vendem mercadorias, concentram-se também os principais elementos do mundo moderno. Pois é. Há muitas casas, prédios, lojas, escolas, hospitais, bancos e shoppings muito próximos uns dos outros, que se unem através das ruas e avenidas. A concentração de pessoas nas cidades geralmente é muito grande. Por isso são necessários investimentos nas redes de transporte. Aqui, ó, os investimentos. Por quê? Existem muitas pessoas. Onde tem muitas pessoas, existe a necessidade de um transporte melhor, de mais transportes, da eletricidade, da água, de construções de fábricas, bancos, mercados, escolas e hospitais para servir toda a população. Então, quanto mais pessoas tem, mais necessidade de ter esses locais que as pessoas precisam. É por isso que nas cidades a gente tem essa facilidade. E vocês lembram também que quando a gente está estudando lá a história, a formação de São Paulo, chegada dos portugueses, a gente viu
que só houve um desenvolvimento conforme foi aumentando o número de pessoas? Os imigrantes foram chegando, muitas pessoas para trabalhar na plantação de café, nas indústrias, e é assim que a evolução foi acontecendo, porque teve a necessidade. As pessoas precisavam de fábricas que produzissem coisas para ela usar, para elas consumirem, roupas, comida, e assim é até hoje. As cidades estão cheias de mercado, por quê? Porque as pessoas precisam do mercado para poder comprar as coisas para consumir. Então, quando tem a necessidade, existe a necessidade da criação, de fazer essas construções, certo? Continuando lá na página 226, quando a população das cidades aumenta, é necessária a construção de pontes, túneis, avenidas, rodovias, e os elementos naturais, como os rios ou a vegetação, vão se perdendo, pois são transformados pela ação humana. Por meio do trabalho, a cidade é uma construção humana. A nossa paisagem é construída pelos homens. E quanto mais a cidade vai crescendo, o que vai sumindo? Os nossos elementos naturais vão sendo destruídos para a criação de novos lugares, para a criação do que a cidade está precisando, certo? Vamos olhar algumas imagens aqui de algumas cidades. Olha essa primeira que está lá na página 223. Nova York, lá nos Estados Unidos. Olha quantos prédios. Depois, essa daqui, ó, em Corumbá. Olha só que bonitinho. Dá pra gente ver até o desenho aqui dos quarteirões. Tem bastante vegetação, sim. Mas o que tem mais? São as construções, né? Vamos ver outras imagens. Lagos na Nigéria. Olha só, a gente vê esse lado aqui, a água, né? Que bonitinho, mas olha isso daqui, gente. Um aglomerado de pessoas, né? Olha só, uma aglomeração total. Essa outra imagem aqui é aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Olha essas casinhas aqui. Bem pertinhas uma da outra, né? Totalmente diferente do que a gente vê, do que a gente sabe que é na zona rural. Isso daqui é totalmente a zona urbana, apesar dessa paisagem aqui no fundo natural, né? Todo bonitinho, uma parte, mas olha aqui, parece dois lugares diferentes, né? E é tão próximo. Essa comunidade aqui. Lembra que eu falei para vocês dos cortiços? Que os operários trabalhavam, olha aqui, parecido com essa parte aqui, ó. É muita gente morando num lugar pequeno. Então, tá vendo que as casas são até altas, porque eles vão construindo para cima. Porque aumenta o número de pessoas morando e eles vão construindo. Aí as casas acabam ficando altas. Muita gente morando em espaços pequenos, certo? Continuando lá na página 226, essa imagem da Praça Tiradentes, em Curitiba. Aqui no meio, ó, ela tem uma vegetação bem bonita, né? Parece bem natural. Mas olha em volta, o que nós temos? A cidade toda, né? Muitas construções, uma grudadinha na outra, são as características da zona urbana mesmo, né? Observe a imagem a seguir, ó, o rio Tietê em São Paulo. Então, o rio tá aqui, e aqui, ó, diversas pontes, carro passando, avenida bem movimentada aqui do lado, construções aqui em volta. Repare que ele fica com o seu leito ilhado pelas ruas. Então, é como se fosse a ilha, fosse o próprio rio. O rio Tietê fica aqui no meio e as ruas em volta. As ruas, avenidas, as pontes, porque a cidade prioriza o movimento do trânsito. Então, tudo isso foi construído para as pessoas poderem passar com os carros, né? Para o trânsito fluir, para as pessoas irem trabalhar, irem passear, usar essas avenidas que são muito movimentadas, né? Espremido em suas margens artificialmente, quando acontece a época das chuvas, esse rio sai do seu leito, ele fica muito cheio,
Leito é onde o rio fica, o leito dele, né? Quando chove muito forte, ele transborda, provocando enchentes e alagamentos de grandes proporções. Tal como acontece com o espaço rural, aqui também o espaço é transformado segundo a necessidade da sociedade. Certo? Então agora nós vamos para a atividade de hoje, né? Uma delas, que é na página 225. Essas perguntas, elas são bem pessoais, então cada um vai fazer o seu. Você pode fazer sozinho, porque você tem plena capacidade. Então, pode pegar o seu material e começar a produzir. Se você tiver alguma dúvida, escreve no comentário que eu respondo para você. Mas é uma atividade que você consegue fazer sozinho. Olha só, letra A. Aponte as semelhanças e as diferenças observadas nas imagens e complete o quadro. Então, você vai olhar de novo as imagens da sua apostila, ou até aqui na videoaula de novo, você pode voltar um pouquinho, e você vai escrever o que você vê de semelhante aqui. Semelhante é o que é parecido. Nova York parece com essa cidade aqui, Corumbá, aqui no Brasil? Algumas coisas parecem, né? Algumas coisas não. Então, aqui, por exemplo, eu vejo mais prédios, aqui nem tanto. Aqui no Brasil eu vejo mais vegetação. Aqui também, ó. Aqui eu tô vendo mais, no Rio de Janeiro, uma parte mais natural. Aqui na Nigéria já não tô vendo tanto. Tô vendo mais construído. Então, ó, a gente já consegue perceber que o Brasil já tem uma característica mais parecida. Ó, esse aqui também é no Brasil, em Curitiba. Então, tem algumas partes do Brasil que ainda tem bastante vegetação, né? O que a gente já não vê tanto aqui na Nigéria e nem em Nova York. Então, se você vai analisar as imagens, ó, rapidamente aqui a gente já percebeu uma diferença. Então, você vai escrever aqui nos quadros o que você viu, pode ser uma coisa só, que é semelhante nas fotos e o que você viu que é diferente nas fotos, ok? Letra B. Qual das imagens, qual de todas, é mais parecido, mais semelhante ao lugar onde você vive e por quê? E aí, qual dessas imagens aqui, ó, Curitiba, Rio de Janeiro, Nigéria, Corumbá ou Nova York, é mais parecido com o lugar onde você mora? Então, você escolhe e escreve por quê. Por que é mais parecido? O que tem de parecido com o lugar que você mora? E a letra C se parece muito com a letra A. Observe novamente as imagens e compare-as. Aqui na letra A, você já vai comparar para ver a semelhança e a diferença. O que elas têm em comum? Então, é praticamente a mesma pergunta. Só que aqui ele só quer saber o que tem de semelhante. O que elas têm em comum? O que você vê semelhante em todas elas? Todas elas estão representando o mesmo lugar? Todas elas... Bom, você vai analisar o que elas têm de igual. O que elas têm de comum, que tem em todas, tá bom? Só isso na página 225. Vocês têm total tranquilidade e capacidade de responder sozinhos, tranquilamente. São perguntas pessoais, não existe certo ou errado. Você vai analisar, claro, você não vai falar que você tá vendo aqui a zona urbana, né? A zona rural, desculpa, a zona urbana tá certa. Você não vai escrever isso, né? Ah, eu estou vendo Nova York é zona rural. Não, se você colocar isso, tá errado, né? Você sabe. Não vai escrever uma coisa que não tem nada a ver, mas você vai construir a sua resposta, tudo bem? Qualquer dúvida, já pergunta lá no comentário pra gente te responder e você conseguir fazer a sua atividade e não deixar acumular, tá bom? Depois, na segunda atividade, é essa daqui. É a lição de casa 1. Lá na página 262. Parece muita lição, mas não é não, tá bom? Aqui na página 225, você só vai responder bem simples, bem pessoal mesmo, só olhando as imagens. E a 262, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho,
mas também não é tanto assim não. Vocês vão conseguir fazer sozinhos também, quer ver? Primeira coisa que você vai fazer é colocar a data. Coloca a data, dia 16 de setembro de 2020, e vamos ver. Um aluno do terceiro ano tem a tarefa de escrever um texto que relata as mudanças que ocorreram na paisagem da cidade onde ele mora. Então, assim, a gente sabe que todas as cidades, elas sofrem mudanças, né? A gente já vem falando disso há bastante tempo. As paisagens, elas vão sendo transformadas. O que antes era Center Castilho, agora vai virar um prédio. Eu lembro muito bem que esse foi um exemplo que um aluno me deu quando a gente estava falando disso. Ali, perto da região onde a gente mora, está em constante transformação, em constante mudança. Então, ali perto da Avenida CUPC, tinha um lugar chamado Center Castilho, que vendia produtos de material de construção. E essa loja grande conhecida, ela foi fechada. E agora, aonde era o Center Castilho, vai construir um condomínio, um prédio. Então, a paisagem, ela já está sendo modificada. Então, antes era de um jeito, agora é de outro. E isso acontece o tempo todo, gente. O tempo todo. Às vezes a gente passa numa rua, tá de um jeito, quando a gente passa de novo já tá diferente. Parece demorado, mas essas mudanças às vezes são rápidas. E isso acontece o tempo todo. Por quê? Tudo depende da necessidade das pessoas, depende de uma série de coisas. Mas as cidades, o nosso bairro, São Paulo, ela mudou muito. Desde a sua fundação, lá quando a gente está aprendendo, na época das lavouras de café, que São Paulo começou a ser construída, quando os portugueses chegaram no Brasil. Então, desde essa época que São Paulo começou a se desenvolver até hoje, que ainda está em desenvolvimento, isso não tem fim, né? Até hoje, muita coisa já mudou e muita coisa vai continuar mudando. Então, muitas coisas acontecem. E olha só, é exatamente isso que esse menininho está pensando. Observe os balõezinhos para saber o que ele está pensando e descreva a paisagem que ele imaginou em cada balão. Então, aqui você pode até numerar. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. E nas linhas embaixo você vai escrever o que ele está pensando em cada uma dessas fases. Então, primeiro, olha aqui o primeiro. Olha como que ele está escrevendo que era a cidade dele. Como que era a cidade dele aí no primeiro balão? Olha só, dá até pra gente contar. 1, 2, 3, 4, acho que 3 casas e uma igrejinha. Algumas árvores, aqui parece uma plantação, tinha até animais, olha só. Então, isso provavelmente é o lugar que ele mora, né? A cidade onde ele mora antigamente. Provavelmente ele está falando de uma época que não existe mais. Na do meio, na número 2, muita coisa já mudou. Então, onde tinha animal não tem mais. Olha a quantidade de árvores aí. E aí apareceu aqui o que, gente? Uma fábrica, uma indústria. Lembra que a gente está estudando isso também? Lá em História? De quando começou a ser construídas as indústrias por causa da necessidade das pessoas. Então imagina que aqui moravam muitas crianças. E criança gosta de brinquedo. Então o empresário já falou, vou construir uma fábrica de brinquedos, porque as pessoas vão comprar brinquedos. Então aqui já mudou bastante a paisagem. E no terceiro quadrinho, mudou muito mais, olha só. Olha a diferença do primeiro para o terceiro, nem parece o mesmo lugar. Olha quantas mudanças foram acontecendo, ó. Passando assim rapidinho, dá pra gente ver direitinho como era e como ficou. Então era assim, ficou assim, chegou agora assim. E você só precisa escrever sobre cada um deles, tudo bem? Como era, como ficou e como ficou agora. Provavelmente se tivesse um quarto quadrinho, muita coisa já teria diferente, já estava diferente também. Compara a quantidade de árvores no primeiro
e no último. Olha isso, gente. Isso acontece na vida real? Com certeza. Acontece e muito. Olha só. Eu vou colocar aqui agora um vídeo com uma música. Chega a ser até emocionante. Que ilustra exatamente isso que a gente está conversando. Como as cidades eram antigamente e como elas vão sofrendo alterações, como elas vão mudando. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência.